Olá, pessoal, voltando aqui com a segunda parte do nosso CV Connect, programa 63. Olha aí, estamos no Spotify, também estamos no YouTube. Bora lá, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, CV Connect, tanto no YouTube quanto no Spotify. E vamos dizer o seguinte: edição gravada dia 24 de abril de 2023. Estamos acompanhando ao vivo, às 8h23, Bahia e Botafogo. Saindo gol, a gente fala aqui. Se não sair, vocês vêem nos programas aí depois, né? Pois é. Com Hoje, dia certeza. 24, dia do boi. Sabia que é dia do boi, Vinição? Não sabia. Não saiu, quase gol do Bahia. Ó, quase gol do Bahia. Tá, tá até a transmissão tá falando, hein? Pois bem, é o seguinte. Você sabia que era dia do boi, Vinição? Rapaz, não fazia a mínima Dia, ideia. dia do seu churrasco. Ah, todos nós queremos ter uma plantação de churrasco, hein? Plantação de churrasco. Tá certo. Claro, Vamos lá, gente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vinição tá pronto para falar de Goiás e Corinthians? claro, eu tô pronto para falar muito daqueles orelhudo, Então é com esse que nós vamos começar. aqueles Goiás e orelhudo, Corinthians, o Vinição, de 7 seus aí sobre o orelhudo. jogo. Eu, cara, é até difícil falar. Tava, Ô, tava tão Vinição, bom. Vinição, acho que dá para você baixar um pouquinho a TV aí, né? Que tá entrando som. Opa, foi É, mal, meu amigo. Tava tão bom o jogo do Corinthians empatado. Do nada, é, toma dois gols do Goiás e acaba perdendo de 3-1. tá perdendo 3-1. Corinthians, eu disse aqui no programa anterior, acho que tava o Saraiva aqui, né? Disse assim, Cuca não vai dar certo no Corinthians. Não Cara, vai dar certo. time Corinthians irreconhecível. Nossa, é até difícil de comentar. Não, não jogou praticamente nada. Fez o primeiro gol e se acomodou. Deixou o Não, Goiás time, jogar. assim, eu acompanhei esse jogo também, né? Acho que o Corinthians fez um gol ali na sorte, no meu entendimento, e depois o Goiás só jogou Goiás. Só jogou Pois é, Goiás. E se, assim, se acomodou. por quê? Porque o Corinthians está mudando de filosofia, cara. E não muda a filosofia de um time de uma hora para outra. E eu acho que o Cuca não vai dar certo no Corinthians. Tanto pelos problemas que já causou, tanto pela forma que o Cuca joga com seus times. Não é uma forma que casa com esse Corinthians que está aí. É, é uma forma muito ativa, vamos dizer assim, muito ataque. E o Corinthians não, desde a da era Mano Menezes não é assim. Não é assim. Então, para você mudar a filosofia do Corinthians, leva muito tempo e a torcida não está com paciência para isso, principalmente com o Cuca, né? De maneira nenhuma. Rapaz, saudade do Tite e do time que ele tinha. É, porque o Corinthians jogava no seu modo de ser, modo reativo, né? Agora está tentando mudar para um modo mais ataque. hum, de agora não vai dar em nada. Talvez dê lá para frente, mas É, precisa passar por isso. precisa ser muito bem trabalhado. Não é. O Cuca não tem nem 2 semanas de treinador ainda. Não vai mudar Não, tão cedo da filosofia de estreou jogo do ontem. Corinthians. Estreou ontem. Mas agora eu quero falar uma coisa, o seguinte, ontem, acho que o Vinição pode até falar também, e o Saraiva também, que o Saraiva também é entendido isso. É o seguinte, ontem nós tivemos, durante o jogo, o manifesto do time feminino do Corinthians, dizendo que era para respeitar o lema das minas lá, né? Como é que chama o lema lá, o Vinição? Respeita as minas, Ah, né? creio que sim. Respeite as minas, que é um lema que o Corinthians leva.
já de muito tempo, né, por conta do seu time feminino e também por conta das pautas femininas que tem. E aí o que que acontece? O Cuca sofre de um negócio que ele participou, não vou dizer que ele cometeu, porque a gente não tem aqui as provas nem nada. Em 1987, o Cuca jogava no Grêmio, era o caso Berna, o famoso caso Berna. O Cuca jogava no Grêmio junto com outros 4 jogadores do Grêmio. Eles foram fazer uma turnê na Suíça, né? Uma turnê na Suíça, e o Grêmio ganhou vários jogos lá e tal. E uma menina de 13 anos, chamada Sandra Pifaf, Sandra, acho que é Pifaf o nome da moça, Sandra Pifaf, entrou no quarto desses jogadores e para pedir uma camisa emprestada de um deles. E aí houve um, um crime. Em tese, houve um crime. Esse crime foi julgado na Suíça, o crime de estupro de vulnerável, segundo o que fala aqui, só que na Suíça tem um outro termo, né? E aí esse crime foi julgado na Suíça e o Cuca e seus 4 companheiros lá pegaram lá 15 meses de pena. Só que o Cuca nunca cumpriu essa pena, porque veio para o Brasil e evidentemente o governo suíço não pediu extradição e esse crime condenado lá na Suíça prescreveu em 2004. Só que é o seguinte, com esses casos recentes de Robinho, de Daniel Alves e tal, isso veio à tona de novo. E o Corinthians, a sua torcida, como é uma torcida de esquerda, o Corinthians é o único time que se declara de esquerda no Brasil, por conta de tudo que aconteceu, democracia corintiana e tal. Lá. A torcida está fazendo meio que uma caveira do Cuca, né? Uma certa razão, porque o Cuca deveria chegar e falar assim, ó, errei, ponto, né, gente? Errei, ponto. É, foi uma coisa ruim e tal. Poderia chegar e pedir desculpa, mas ele chega e fala que ele é inocente. Um negócio que ele é condenado. Então, assim, é por isso que tem esse racha na torcida do Corinthians por conta dele. Vai daí, Vinição. Então, meu amigo, eu vou ser sincero, eu prefiro não opinar, porque cada um tem uma visão e uma interpretação pessoal do que está acontecendo. Se fosse para mim falar, eu discordaria totalmente de você, porque eu dei uma lida maior e cheguei até a ver algumas coisas do caso. Hum, Eu, como advogado, não poderia falar que o Cuca foi condenado com provas, sim, porque, pelo que consta, ele acabou nem participando do, do dito crime. Ele sempre negou a participação dele nesse dito crime. E, meu amigo, você errou um pouco a tipificação. Ele foi condenado por atos libidinosos. sim. Por isso foi 15 meses. Que estupro de vulnerável até lá, a condenação é muito maior do que 15 meses. Teve outros que participaram que tiveram a condenação bem maior. Ah, mas o crime prescreveu em 2004, então, de Não, toda maneira, 2004. acho que caberia assim, um pedido de desculpa, entendeu? Pra deixar essa Olha, história. mas é aí que tá. Se eu sou inocente, eu vou pedir desculpa por quê? E ele sempre afirmou ser inocente. E a gente não pode, digamos, ir a ferro e fogo, por quê? Cara, a gente está no Brasil, um país onde que o próprio presidente foi condenado, foi preso Sim, ficou alguns anos preso. Todas as condenações dele foram anuladas
mas ele Sim, foi condenado por um juiz. Então isso é muito complicado da gente julgar. entendi. Saraiva, Eu concordo com o Vinícius nessa questão. Uma vez que ele se declara inocente, é questionável esse pedido de desculpa, né? É, a teoria que o Vinícius utilizou é muito plausível, né? Porque se eu sou inocente, eu não tenho do que pedir desculpas. Isso aí, como diz, é uma coisa que é difícil da gente opinar por um fato ocorrido tão anterior, anteriormente assim, e sem saber o que de fato foi o ocorrido, né? tá certo. Bom, Até então, porque, meu hum, amigo, só complementando um pouco, já que você tocou nesse assunto, a parte, quando ocorre crimes sexuais assim, o peso do depoimento da suposta vítima, no caso, é muito grande. Então fica principalmente a palavra da vítima contra a palavra dos ditos agressores. Mas o que realmente sim. aconteceu, Não, eu puxei isso exatamente para você ninguém sabe. explicar. Isso mesmo. É, porque tá ocorrendo um bafafá grande lá no Corinthians e acho que a coisa vai, principalmente com os resultados, isso vai casar e vai Não, dar uma merda. de- já está afetando bastante, e claro, ninguém, principalmente o técnico, como é que ele vai trabalhar com a pressão dessa? Afeta mesmo. Mas é o famoso, Uhum, se ele é inocente, ele tem que trabalhar do mesmo jeito. tá certo. Então vamos seguir aqui no nosso CV Connect, é o seguinte, vamos, Saraiva, tem como comentar a estreia de Antônio Carlos Zago no Curitiba? Curitiba 0, Fortaleza 3. Então, Giovanni, é difícil de Ah, comentar o Curitiba, assim como vai ser difícil meu amigo Vinícius comentar o Santos. Mas tudo bem. Vamos comentar o Curitiba. O Jesus Curitiba tem Cristo. um time que teoricamente vai brigar para não cair. Teoricamente não, né? Acho que já está na realidade estampado na cara aí que o Curitiba vai brigar para não cair. Em Perdeu os vez de dois jogos reforçar a por 3 a equipe, 0. aí em vez de reforçar a equipe, o reforço que anuncia é um treinador. Então, assim, precisa aguardar, porque se for fazer uma reestruturação no time do Curitiba, só que eu não entendo por quê. Foi mal lá no campeonato regional. Por que não se adequou lá ainda para vir fazer um papel bonito no Brasileirão? Vai esperar o Brasileirão começar, o time já se afundar para poder buscar alguma É, reação. Porque ontem, dentro de casa, só deu Fortaleza. O Fortaleza nem apertou muito e fez 3-0. Iago Pikachu deitou e rolou ontem no jogo. Fez o é que quis, o Pikachu. só lembrando que o Fortaleza vem de uma viagem da Argentina, ganhou a Sul-Americana e agora ganhou também do Curitiba. Então, Fortaleza, diferente do ano passado, está com 4 pontos de 6, né? Ô, Giovanni, só para não perder a piada, depois que o Ash largou o Pikachu ontem deitou e rolou. Viu? Vamos passar para o próximo jogo. Próximo jogo, jogaço, hein? Só gol de cabeça, hein, Vinição? Vasco e Bahia. Vasco e Palmeiras, Melhor. perdão. Não, Vasco e Palmeiras, melhor jogo da rodada. Então, o que você pode dizer? Deixa eu dizer uma coisa aqui primeiro. Parabéns à torcida do Vasco. Ó, 58 mil torcedores no Maracanã, evidenciando algumas coisas. Primeiro, o Vasco tem que sair de São Januário urgentemente. Tem que sair. São Januário ficou pequeno para o Vasco. Ficou pequeno para o Vasco. Para que você vai jogar com um estádio para 25 mil pessoas, sendo que você tem um Maracanã aí, cara, com 58 mil? O Vasco tem que abrir. Tem que abrir, não, tem que ampliar aquele São Januário. Tenho certeza. Além disso, é o seguinte: parabéns à torcida do Vasco de novo, porque a torcida do Vasco, desde, sei lá, 2 anos atrás, mais ou menos, começou a tirar a imagem do Eurico Miranda no Vasco. A imagem que o Eurico Miranda dava ao Vasco era uma imagem absolutamente ruim.
E a torcida do Vasco está conseguindo tirar essa imagem. Para mim já tirou completamente, mas está conseguindo tirar. Vai daí, Vinícius. Olha, foi. Sabe aquele jogo que dá gosto? O famoso jogo que dá gosto de assistir? Foi esse jogo. Vasco começou o jogo muito bem. Primeiro tempo, o Vasco praticamente dominou. Só que o time do Vasco, ele ocorre com ele o que acontecia muito com o time do São Paulo. Começava bem, mas não conseguia manter o ritmo. E foi o que aconteceu. E no segundo tempo, o Palmeiras aproveitou. O Vasco não tem elenco para bater de frente com o Palmeiras. Nem com o Flamengo, assim como tentou no Campeonato Carioca, não conseguiu, nos 2 jogos ali de semifinal. Mas, assim, o Palmeiras no segundo tempo, a hora que resolveu jogar bola, Jogou muito. jogou muito melhor que o Vasco. E eu acho estranho como os times do Barbieri, o cara tem uma semana para treinar e o time fica cansado no segundo tempo. Isso acontecia com o Bragantino ano passado. Gente, os times do Barbieri, tem alguma coisa no treinamento do Barbieri que não é legal. Porque o time cansa, o time murcha. E o Vasco só tem um Campeonato Brasileiro esse ano. Saiu da Copa do Brasil, perdeu o estadual. Então, assim, Daí, meu amigo, oi. daí que o técnico, né, tem que saber fazer aquelas substituições pontuais, porque para tentar manter o ritmo do time em alta, jogando em alta capacidade. Mas poucos Exatamente. técnicos conseguem fazer isso. Eu acho que o Barbieri não consegue isso, não. Viu? Pelos trabalhos que eu vi dele já, Bragantino, Vasco, segundo tempo é sempre uma lástima. E o Palmeiras, no segundo tempo, com 5 sub-20. 5 sub-20. Então, evidencia, escancara demais a diferença, apesar do empate, né? Vamos passar para frente, então. Vamos passar para frente. Saraiva, Saraiva. Fala para mim o que Jorge Sampaoli fez no Flamengo. Para mim, o Sampaoli começou a cair na coletiva. Porque não pode escancarar jogador daquela forma. Giovanni, o técnico acabou de chegar, já faz uma situação dessa. O Flamengo não vem bem nesse ano, de uma maneira geral. Perdeu todos os campeonatos que disputou aí, né? Não ganhou nenhum título esse ano até o momento. E eu acredito que vai passar batido no Brasileirão aí também, viu? A gente coloca o Flamengo com uma recuperação, uma chance de recuperação aí para brigar por um título ainda esse ano, mas a gente vê 2 favoritos, que o Palmeiras jogar com o moleque sub-20 e dar aperto nos outros times, e o Fluminense já despontar na frente. Se o Flamengo não começar a resolver seus problemas internos desde agora, pode dar adeus ao título mais cedo do que o planejado. O Flamengo fez 1-0 com um belo gol do Gerson, né? O Gerson fez um lindo gol aí, deu chapéuzinho no goleiro, bateu o balãozinho, entrou com bola e tudo dentro do gol. O que é aquilo que o Gerson fez? Foi bonito de se ver, só que do outro lado nós tínhamos um Maurício inspirado, né? Mano Menezes foi muito bem nas armações, esquema tático aí do Inter para essa partida, e o Maurício também estava iluminado, né? Acabou fazendo um gol, encobrindo o goleiro do Flamengo, o segundo gol aí do Inter, o gol da virada. É um grande jogo, o Inter fez um belo jogo, não tem o Inter brilhado nesse ano ainda, Giovanni, mas ontem, sem dúvida, o Foi um Inter bom brilhou jogo. nessa vitória contra o Flamengo, com 2 lindos gols de Maurício aí, Na verdade, que acabou resolvendo. foi um fim de semana de bons jogos do Campeonato Brasileiro, né? Bons jogos, muito bons jogos. Agora, vou chamar um detalhe para sua fala aí. Você falou que o é, Mano Menezes montou bem o time. Só pode ser saudade do Mano Menezes. Chegou a Só tomar pode até um ser. cartão amarelo, tomou até cartão amarelo, Mano Menezes, ontem, por reclamação, né, que a arbitragem, nessa edição do Brasileirão, a ordem é tolerância zero, né? Não
aguentar desaforos, não chutar muitas coisas e aplicar cartões. O Abel Ferreira foi expulso lá no Palmeiras na primeira rodada e agora o Mano Menezes também já toma um cartãozinho amarelo aí. Mas eu acho que o senhor Mano Menezes foi bem aí no esquema do Inter ontem e o jogador individualmente resolveu a parada também. Né? Eu vou te falar uma coisa, o senhor Mano Menezes também é perseguido da arbitragem, assim como o Abel Ferreira. Porque não é possível, eles tomam cartão todo momento, por qualquer coisa. O Mano e o Abel vivem suspensos, né? Exatamente. E o Sampaoli, cara, Sampaoli, você não pode chegar na entrevista e falar que o time perdeu porque no segundo tempo perdeu o gol. O atacante perdeu o gol. Aí você começa a perder o elenco, velho. O treinador tem que assumir a responsabilidade, né? Mesmo É não igual, sendo a responsabilidade dele, mas ele não pode apontar os culpados, né? é igual o Rogério Ceni. Não adianta, depois de uma derrota, chegar na coletiva e falar, porque o tal jogador perdeu o gol. Aí você perde o elenco, cara. Aí você tá fora. Se o São Paulo continuar dessa forma, é 3 meses no máximo. No máximo. Pois é, vamos passar pra frente aqui pra gente ganhar um tempo. Ô, Vinição, Meu amigo, deixa eu só me ajuda a falar. pontuar um negócio aqui. Hum, Botafogo e Bahia 1-1. 1-1, 1-1. tá certo. Quem fez primeiro? Bahia ou Botafogo? Primeiro gol do Botafogo, o Bahia acabou de empatar. 1-1. É, Botafogo nunca sustenta um resultado, hein? Só contra Timeco da América do Sul. Vinição, você tem condição de comentar Santos e Atlético Mineiro? Foi um jogo que deu sono. Se não tiver condição, a gente passa. Foi um jogo que deu sono. Olha, se continuar desse jeito, não sei o que vai acontecer com o Santos e com o Atlético Mineiro esse ano. Jesus Cristo, o Atlético Mineiro na Libertadores ganhou uma vidinha, né? Porque o Alianza Lima ganhou do Libertad, ganhou uma vidinha pequena, mas de todo jeito, o time com o Cudê não anda, velho. Não anda, não anda. Sem o Hulk, o Atlético Mineiro vira um time normal. Os dois estão na rebaixamento no momento, né? Fizeram seus Sim, primeiros pontos ontem. sim. Se o Sim, Hulk, se o Hulk não faz gol no Atlético, o Atlético vira um time normal. Essa é a verdade. E o Santos vira um time pior que o normal. E o Santos está O com Santos consegue, né? O Santos está com o Dair Helman na linha para ir embora, né? Na verdade, ele podia fazer uma troca com o Corinthians, né? Porque o Odair Helman daria certo no Corinthians. O Cuca daria certo no Santos, como já deu. é... Olha, vamos ver quanto tempo que o Cuca vai durar no Corinthians. Eu espero que ele faça um bom trabalho, né? Mas Vou te falar um veremos. trem. Vou te falar um trem. Assim, o que eu vejo de vivência do que acontece no futebol. Se o Cuca não ganhar quarta-feira, não ganhar sábado, não ganhar na outra quarta, ele tá fora. Mas é claro, até eu vou lá Porque, fazer protesto. Cuca fora, Cuca fora. porque são os 3 jogos mais importantes do Corinthians no ano. Na quarta-feira, o Corinthians joga uma partida que vale 190 milhões de reais. Por quê? Porque o Dá Corinthians para não trazer está, muitos reforços. porque o Corinthians não está na próxima Copa do Brasil ainda. Então, é uma partida importantíssima. Quarta-feira. Sábado, nós vamos ver aqui, é um confronto lá no Allianz Parque. E depois, o Independiente Del Valle, que é um jogo que virou de vida ou morte para o Corinthians. Na Libertadores. Então, cara, se não passa desses 3, tá fora. É, depois dos dois resultados negativos que tiveram, um na Copa do Brasil, outro na Libertadores, é vida ou morte. Vida ou morte. Vamos passar para frente aqui. Saraiva, jogaço no sábado à noite, Cruzeiro e Grêmio. 1 a Esse 0 pro jogo que você Cruzeiro. colocou bem foi um jogo muito bom de assistir. Soares muito bem na partida, viu, Giovanni? Jogou muito bem o Soares. A equipe do Grêmio jogou bem, né? Na verdade, o Cruzeiro venceu, mas vamos falar daqui a pouco do Cruzeiro. O que que acontece? A equipe do Grêmio jogou
muito mais do que eu esperava ver ontem. Equipe boa, equipe do Grêmio. Soares jogou muito, Cristaldo fez uma boa parceria ali com ele, né? Casou legal ali na frente ali do Grêmio. Jogaram muito bem, mas ontem tinha um rapaz que estava inspirado, né? Bruno Rodrigues do Cruzeiro, ontem Golaço. estava inspirado. Ele Foi no sábado. infernizou ali. Desculpa, sábado ele estava ali infernizando o tempo todo a defesa do Grêmio. Chutou pelo menos umas 4 tentativas claras ali de gol e acabou fazendo de fato um gol. E o Cruzeiro que ainda teve um jogador expulso quase mais no final da partida, mas mesmo assim conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória importantíssima diante de um bom adversário que é o Grêmio. E o Cruzeiro tá melhorando, hein? Tá Cruzeiro do começando a Pepa. engrenar. Cruzeiro do Pepa tá jogando bem, tá com tempo para treinar, claro, mas agora não tem, porque tem Copa do Brasil quarta-feira. Mas o time do Pepa é bem diferente do time do Pesolano. O time toque de bola, envolve o time do Grêmio. O problema é que não tem Mais tanta potencial. qualidade. E o Gilberto perde muito gol. Perde muito gol. Sim, sim. Sempre perdeu, O, né? o Ramiro tentou armar umas jogadas ontem, mas, desculpe, sábado, né? Tentou armar muitas jogadas, mas acabou não tendo tanto êxito assim nessas armações. Nicão acabou dando passe ali, que acabou finalizando no chute do Gilberto, do Bruno, que acabou resultando no gol. Gilberto não consegue achar o caminho do gol mesmo, né, Giovanni? Tem uma dificuldade muito grande aí para converter essas bolas recebidas em gol. E o Matheus Vital até que jogou ontem razoavelmente bem, auxiliando a equipe do Cruzeiro. Que, de uma maneira geral, o Cruzeiro também foi muito bom na partida de ontem. Você viu, Vinição? O Saraiva tá com uma saudade de ex-atletas do Corinthians. É incrível. Só Não, Matheus sentir Vital, saudade de Gilberto, Ramiro e Matheus Vital é porque o trem tá feio, né, Giovanni? Ramiro. Que saudade. Que Até eu Tá sinto bate no perguntando que a saudade de coisa tá coração. alguns. feia. Que Até eu bate no sinto saudade de coração. alguns. Saudades que bate no coração saraivista. Muito bem, vamos passando aqui rapidão. É o seguinte, Vinição, rapidinho, Cuiabá e Bragantino. Só uma nota. Olha, o Cuiabá saiu na frente. Eu achei que o Cuiabá ia acabar ganhando, mas o Bragantino conseguiu fazer o empate praticamente no final do jogo. Lá, se eu não me engano, 85 minutos de segundo tempo, o Bragantino conseguiu fazer o empate. Todos que esperavam que o Cuiabá fosse se sair mal, apesar das duas primeiras ser as duas primeiras rodadas, o time mostra que tem capacidade. Eu creio que o Cuiabá pode dar um certo trabalho para atrapalhar alguns, até mesmo, quem sabe, pensar numa Libertadores o ano que vem. Libertadores, Cuiabá. Eu acredito no Cuiabá. Essa opinião me causa um certo surpresa. Uma Você certa vai ver. surpresa. Bom, então se tem Libertadores, vai ter para São Paulo também, né? Ou não? Eu acho que não, porque jogou mal demais contra o América. Deu sorte, ganhou de 3-0. Eu concordo. O São Paulo jogou mal demais. Jogou Mentira. mesmo. Mentira. São Paulo até que jogou bem comparado com outras atuações, mas vamos ser sinceros, a defesa do Cuiabá, Cuiabá não, do América. América, ajudou demais o São Paulo. Principalmente o terceiro gol, né? Nossa, O terceiro gol foi dado. Gente, é o seguinte: São Paulo não jogou nada, discordo do Vinição. Achou 3 gols. O América mandou no jogo inteiro. E o nosso São Rafael salvou a pátria. Salvou a pátria. O cara fez no mínimo 4 defesas difíceis. No mínimo 4 defesas difíceis. O América jogou melhor que o São Paulo, mas é aquele negócio. Às vezes você joga melhor e perde, né? Às vezes você joga pior e ganha. Foi o que aconteceu com o São Paulo na estreia de Dorival Júnior. E é aquilo lá. Dorival Júnior é defesa fechada e sair para contra-ataque e fazer gol. É isso. E o América, infelizmente, sai com 2 derrotas dos 2 primeiros jogos, mas é um time que não vai passar nem perto da zona de rebaixamento. Já vou dizer isso.
Saraiva, para fechar a nossa rodada aqui, comente o recital tricolor. Ô, Giovanni, o Fluminense sobrou nessa partida, né? A gente já colocou naqueles programas lá antes de iniciar, de fato, o Brasileirão. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro aí como os grandes favoritos aí, o Grêmio, um Corinthians talvez chegando ali para brigar por Libertadores, mas Fluminense como um dos favoritos ao título. E o Fluminense tem mostrado isso, né? Jogou ontem muito. O Atlético Paranaense, que não é uma equipe fácil de ser batida, mesmo aí que o Fluminense tenha sido o mandante da partida. O Fluminense abriu o placar logo no começo, teve depois um gol do André anulado por impedimento e acabou no final da partida fazendo o segundo gol aí, que também, mais uma vez, volto a dizer, foi uma cabeçada que mais parecia um chute do capitão da equipe, o Nino, mais uma vez fazendo um gol de cabeça, né? Tinha feito lá na quarta-feira, na Libertadores, e fez mais um agora, mais parecia um chute do que uma cabeçada. O Fluminense sobrou na partida e é líder no momento, é cedo ainda, mas é líder isolado aí do Brasileirão. Tá certo. Eu faço das minhas as palavras de Thiago Saraiva, porque o Atlético Paranaense só bateu, não jogou nada, só quis bater. Essa é a verdade. E o Fluminense, inclusive, eu acho que o John Arias saiu machucado, né? Saiu machucado do jogo. E o Fluminense tá naquela batida dele, batida Fernando Diniz. O problema vai ser as 10 rodadas finais. Porque as 10 rodadas finais com o Fernando Diniz, o time não tem perna. Eu sei porque meu time foi treinado pelo Fernando Diniz, né? Aquele campeonato de 2020-21, São Paulo até a rodada 30 estava top, da 31 para frente e cansou. E eu acho que o E Fluminense. campeonato de pontos corridos, ele depende muito aí. O que manda no campeonato de pontos corridos, na verdade, são as 10 primeiras e as 10 últimas rodadas, né? Porque é aí que você vai saber como é que o time. Aquele que no começo sai despontando e vai mantendo aquela gordurinha administrando ela, Giovanni, e leva Uhum. até lá na última as rodadas, dificilmente não ficará com o título. Mas as 10 rodadas finais ali tem um poder muito grande de decisão, né? Sim, você pegou. Você tá fazendo futebol estrangeiro aqui, você pegou o lema do Guardiola. Guardiola é isso. Os 8 primeiros jogos e os 8 últimos definem o campeão. Muito bem. Vamos passar aqui para a próxima. Ô, Vinição, como é que tá o Bahia e Botafogo aí? Acabou o primeiro tempo, continua empatado. 1-1, né? Então acabou o Isso. primeiro tempo 1-1. Bahia melhor ou Botafogo melhor? Rapidinho, só. Olha, na minha opinião, o Botafogo está um pouco melhor, mas o Botafogo não está conseguindo manter, não está conseguindo manter o ritmo, dando muitas oportunidades para os atacantes do Bahia, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Tá certo. Vamos para a próxima rodada aqui no sábado, fim de semana, hein? Porque no meio da semana tem Copa do Brasil. Rapidinho, Saraiva, Fortaleza e Fluminense. É um jogo equilibrado, né? Os dois times aí na ponta da tabela são. Fortaleza esse ano também vai brigar aí pela parte de cima, mas nesse jogo aí eu aposto no empate, Giovanni. Empate. Vinição, Curitiba e São Paulo. São Paulo, eu tenho toda a fé que o São Paulo vai conseguir ganhar do Curitiba. Curitiba até agora não começou a jogar. Acho que o Campeonato Brasileiro para Curitiba ainda não começou. É. Vai começar na rodada 38, né? Tá certo. Saraiva, eu vou deixar vocês dois falar, porque aí o Charles, depois, o dia que ele participar, ele fala também. Palmeiras e Corinthians. Para a alegria do meu amigo Charles Giovanni, o Palmeiras leva. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, então tá bom. Você está vendo dois corintianos falarem que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. É, pode ser que isso aconteça ao contrário, mas acho difícil. Santos e América. A Vinição, né? Santos e América, rapidinho. Cara, América. Eu acho que o América. América vai ganhar. Bragantino e Cruzeiro, Saraiva. 2 minutos aqui O para acabar. Cruzeiro vem numa ascensão, mas o Bragantino é um bom time jogando em casa. Eu aposto no empate aí nos dois.
Perfeito. De novo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Vinição. Será Teve na Libertadores, o placar será repetido. O Atlético Paranaense vai ganhar. no Mineirão, Vai ganhar. tá certo. Flamengo e Botafogo, Maracanã, domingo, 4 da tarde, Saraiva. O Botafogo vem crescendo aí também no campeonato, o Flamengo vem num momento de dificuldade aí, e problema fora, dentro do campo, em todo lugar problema no Flamengo, mas é um clássico. Clássico é clássico, o Flamengo ganha. Tá certo, é o seguinte, vamos lá. Cuiabá e Grêmio, Vinição. Grêmio, apesar do Grêmio. Cuiabá, apesar de eu ter esperanças no Cuiabá, o Grêmio vai ganhar. Inter e Goiás, Saraiva. Inter veio de uma vitória agora, o Goiás fraco, o Inter Certo. vence. E Vasco e Bahia, Vinição. Vasco da Gama será o campeão desse jogo. Campeão desse jogo. Gostei. Gente, é o seguinte, estamos encerrando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 63. Voltamos na sexta-feira, hein? Sexta-feira estamos de volta aí para falar de Copa do Brasil, falar da Copa da Itália, da Premier League e da La Liga. Tá certo? Então, até mais. Obrigado, Saraiva. Obrigado, Vinição. É isso, vamos embora. Sigam a gente no YouTube e no Spotify. Valeu, até mais. Até mais.